Utilizando o que já sabemos sobre equilíbrio de forças, vamos aqui hoje analisar algumas das forças que encontramos em nosso cotidiano. Para isso eu trouxe aqui um dinamômetro graduado em newtons, que você já conhece, já usamos em outras situações, e esse bloquinho de madeira. E eu vou iniciar com uma situação bastante simples de equilíbrio. Como você pode ver, o bloco está equilibrado, existe aqui uma força para cima exercida pelo dinamômetro no valor de cerca de 5 newtons, e pelo que já sabemos, para esse bloco estar equilibrado, sob a ação dessa força vertical para cima de 5 newtons, deve existir uma outra força de mesma intensidade direcionada para baixo. E essa então é uma das forças que encontramos no nosso dia a dia, a força exercida pela Terra sobre todos os objetos, uma força atrativa, denominada força-peso. É uma força de natureza gravitacional e forma, junto com a força eletromagnética e a nuclear, o conjunto das forças básicas da natureza. Eu vou substituir agora o dinamômetro por essa cordinha preta aqui e novamente manter o bloco aqui numa situação de equilíbrio. Repare que não temos mais agora o dinamômetro registrando o valor da força, mas, pelo que sabemos sobre equilíbrio, se temos aqui uma força para baixo, a força-peso, de valor 5 newtons, como vimos anteriormente, devemos ter aqui uma força para cima, também 5 newtons, equilibrando a força-peso. Essa força exercida aqui pela cordinha é de natureza elétrica. O que acontece aqui? Quando o barbante é tensionado, esticado, para sustentar aqui o bloco, há uma tendência de separação dos seus átomos e surgem então forças de ligação de natureza elétrica muito fortes entre esses átomos que fazem com que barbantes, cordas, cabos, etc., sejam capazes de exercer forças sempre que são solicitados, sempre que são tracionados. Daí, usualmente, se denomina essa força de tração. Temos agora aqui uma balança, dessa que você encontra normalmente em supermercados, que quando seu mecanismo interno é pressionado, ela registra aqui no visor o valor da força que está sendo exercida sobre ela, em quilogramas-força. Estou aqui aumentando e diminuindo a pressão sobre o prato. Bom, vou então utilizar essa balança para manter aqui o meu bloco em equilíbrio. Está ela aqui marcando cerca de 0,5 kgf, que equivale a 5 newtons, que é exatamente o valor das duas forças que agem aqui sobre o bloco, mantendo em equilíbrio. A força exercida pelo prato da balança sobre o bloco, que equilibra o peso do bloco, e daí porque nessas balanças está dito aqui que a leitura aqui é a leitura do peso. Uma vez em equilíbrio, realmente a força que o prato da balança exerce sobre o bloco deve ser igual ao seu peso. E essa força exercida por superfícies como essa aqui, por ser perpendicular à superfície, é usualmente denominada de força normal. Eu vou tirar agora a balança e apoiar diretamente o meu bloco sobre a superfície da mesa. E estão aqui novamente as duas forças responsáveis pelo equilíbrio do bloco. A força vertical para baixo, exercida pela Terra, a força-peso, e uma força que deve ter a mesma intensidade, vertical e para cima, agora sendo exercida pela superfície aqui da mesa. A força, como vimos ainda há pouco, denominada força normal. Essa força, assim como a força de tração lá exercida pelos fios, também é de natureza elétrica. Sempre que a superfície rígida de uma mesa, de um apoio qualquer, é pressionada, né, há uma tendência de aproximação lá dos seus átomos que faz com que surjam forças elétricas responsáveis por essa força normal exercida lá pela superfície. Outra força com a qual nos deparamos frequentemente está ilustrada aqui.
Observe que estou exercendo aqui horizontalmente, da esquerda para a direita, com o dinamômetro, uma força de cerca de 1,5 newtons. E mesmo assim o bloco permanece parado. Isso indica que deve haver uma força também horizontal, da direita para a esquerda, equilibrando essa força aqui de 1,5 newtons. E essa força é exercida aqui pela superfície da mesa. Diferentemente da força normal exercida também pela superfície e que surge em função da compressão exercida sobre ela, essa força, que é paralela às superfícies, ela tem origem nas asperezas existentes, tanto na superfície do bloco quanto na superfície aqui da mesa. E é a força que denominamos força de atrito. E para que você possa observar com clareza a existência dessas duas componentes de força que uma superfície é capaz de exercer, eu inclinei aqui a minha superfície e vou novamente apoiar o bloco sobre ela, de modo que ele permaneça em equilíbrio. Observe que se há uma força vertical para baixo, a força peso, deve existir também uma força vertical para cima, de mesma intensidade, equilibrando essa força peso. E esta força exercida pela superfície é feita aqui das duas componentes que tratamos anteriormente. Há uma componente paralela ao plano, a componente de atrito. Tanto é verdade que se colocarmos sobre a superfície um corpo, esse carrinho com rodinhas que praticamente elimina o atrito, ele não consegue ficar equilibrado sobre a rampa. Então, além dessa componente de atrito, a componente normal, fruto da compressão que o bloco exerce, de modo que a soma dessas duas componentes resulta na força vertical necessária para equilibrar o peso aqui do objeto. E para finalizar esse nosso passeio para conhecer as forças que encontramos usualmente no nosso dia a dia, observe agora o que acontece quando eu mergulho esse bloquinho de peso 5 newtons ali dentro d'água. Fica de olho aqui no dinamômetro. Observe que à medida que ele vai afundando na água, a leitura no dinamômetro vai diminuindo. Vamos parar aqui, em que a força exercida pelo dinamômetro é de cerca de 1 newton. Como esse bloco pesa 5 newtons, estão faltando 4 newtons para cima, de modo a manter o bloco equilibrado. E essa força está sendo exercida ali pela água, é a força que denominamos força de impulso, que a água ou qualquer outro líquido exerce sempre que um corpo sólido é mergulhado dentro dele. A origem dessa força vai ser mais bem analisada em outro capítulo, mas fica por enquanto a ideia de que sempre que mergulhamos um corpo em um fluido, no caso aqui um líquido, surge essa força tem origem na pressão que o líquido exerce sobre o corpo, e essa força é sempre direcionada para cima.